Fala, Roberta, tá tudo bem por aqui? Sim, o São Paulo chegou no início da noite desta terça-feira aqui na Barra, onde está concentrado para esse jogo contra o Botafogo, com muitos desfalques. Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Patrick Lanza, Ferreirinha e Lisiero, mas com muitas novidades. Os dois novos reforços estão inscritos na competição. Jamal Lewis e Santiago Longo vieram e poderão jogar contra o Botafogo. Longo tem chance até de começar como titular, caso o Zubeldia queira mudar o esquema de jogo, jogar mais precavido com 3 volantes. Mas novidade mesmo é o William Gomes. Ele treinou boa parte do tempo no time titular, no CT da Barra Funda pela manhã, e vai começar a partida no time principal na vaga de Luciano. Será o atacante pelo lado esquerdo. Com isso, Lucas Moura vai jogar mais centralizado, como ele gosta, e o Wellington Rato deve ir para a direita. Agora, se o São Paulo for com 3 volantes ou com 3 zagueiros, o Wellington Rato sai do time e o ataque fica apenas com Caleri, William Gomes e Lucas Moura. Todas estas dúvidas serão só desfeitas momentos antes da partida, já no Engenhão, quando sai a escalação do São Paulo. O tricolor, que tem Caleri com 200 jogos, precisando de mais um gol na Libertadores para se igualar a Rogério Ceni e Luiz Fabiano, que são os maiores artilheiros da equipe do São Paulo na história do torneio. Rafael, Rapinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Lucas Moura, Wellington Rato, William Gomes e Caleri é o provável time. Mas pode pintar surpresa na escalação contra o Botafogo nesta primeira partida das quartas da Copa Libertadores. Aqui do Rio de Janeiro, eu volto aos estúdios da ESPN. E num jogo como esse, essa expectativa faz parte do jogo, né? Você deixar, de repente, o adversário em dúvida, o que pode acontecer. Mas a grande surpresa, até aqui, parece ser o William Gomes, que foi muito bem contra o Cruzeiro, garoto de 18 anos. Vamos ver, te agrada essa ideia de botar um sangue novo? Muita gente achou que ele poderia ter entrado contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Rafa. E me fala, o que você espera desse jogo? É confronto de cachorro grande, hein? Sem dúvida. Me agrada muito o talento que o William Gomes tem. E esse talento não é uma coisa estanque, não é uma percepção isolada. É um talento que me parece estar conjugado com personalidade. E aí quando o jogador, com a idade dele, alia as duas características, pede passagem. Ainda mais num time irregular, como é o time do São Paulo. É bem verdade que era um cenário de, teoricamente, menos responsabilidade, porque o São Paulo estava com um time alternativo, mas o que ele faz contra o Cruzeiro é algo que chama muito a atenção. E o São Paulo hoje precisa de mais gente para compartilhar, para dividir com o Lucas Moura esse papel da diferença técnica individual. Significa dizer que, com o William Gomes em campo, o Lucas Moura e o Wellington Rato, o São Paulo tem capacidade de jogo técnico. Fica um time leve. Agora, se o Zubeldia optar por uma formação com 3 volantes, vai estar passando um atestado de que para o São Paulo bastará não perder o jogo de amanhã no Newton Santos. E a coisa mais difícil de você praticar contra um Botafogo tão autoconfiante, tão bem montado, com variações ofensivas tão fartas como é esse Botafogo do Arthur Jorge, é justamente você indicar para ele que você quer apenas não perder. O Palmeiras fez isso e se deu muito mal. Perdeu por 2-1 jogando no Newton Santos, poderia ter sido 3-1. Para que a moral do jogo, inclusive, era esse. No Allianz foi um outro cenário, quase que o Palmeiras não consegue levar para os pênaltis. Mas o Botafogo gosta quando o adversário respeita muito e dá a ele o campo para jogar. Porque as triangulações são muito rápidas, são muito envolventes. A participação do Almada, do Marlon Freitas em construções é muito grande. O Botafogo tem muito repertório e quando está em casa está muito à vontade. A tônica do jogo amanhã, mesmo que o São Paulo não tenha 3 volantes, tenha apenas 2, será o Botafogo jogando e o São Paulo se defendendo e tentando reagir. Eu não imagino nada muito diferente disso amanhã no Newton, não, Edu. Quero falar agora sobre o São Paulo. Você sabia que o Tricolor tem sua 4ª melhor campanha no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos, depois de 26 rodadas? A atual campanha de 44 pontos garante o São Paulo no 5º lugar. Tricolor que já havia feito campanhas melhores nos anos de 2020 e 2018, quando era líder, e em 2014, quando era o 3º colocado.
Importante contar que em todas essas campanhas que eu citei, a pontuação era superior aos 44 pontos atuais. A maior campanha de todas, nessa última década, se deu em 2020, quando o Tricolor tinha 53 pontos e a primeira colocação, mas infelizmente para o torcedor tricolor houve uma queda de produção na reta final da temporada e o título acabou escapando. Só para completar sobre o São Paulo, o tricolor que já embarcou para o Rio de Janeiro, nessa quarta-feira tem Botafogo e São Paulo no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Queria que você deixasse seu palpite para o jogo, já uso o espaço para comentários e avalia, beleza? Bora! E o São Paulo treinou na manhã desta terça-feira aqui no CT da Barra Funda, em preparação para a partida desta quarta-feira contra o Botafogo no Newton Santos pela ida das quartas de finais da Libertadores da América. O time saiu aqui do CT no início da tarde desta terça-feira em direção ao aeroporto, de lá voo fretado para o Rio de Janeiro. E o São Paulo tem um pequeno tabu para quebrar contra a equipe carioca. Não vence o Botafogo desde 2020. De lá para cá, em 6 partidas, 4 derrotas e 2 empates. Em termos de mata-matas ou finais contra o Botafogo, o São Paulo leva vantagem por 4-2. A última foi em 2001, na decisão do torneio Rio-São Paulo, em que o tricolor se sagrou campeão, ali apresentando o Kaká para o futebol mundial. Na partida contra o Botafogo, o zagueiro Arboleda irá completar 45 jogos na temporada de 2024. Ele que é o jogador mais utilizado do elenco são paulino nesse ano. Ele também irá igualar a sua melhor performance desde quando chegou ao clube em 2017. No ano de 2019 foram 45 jogos. E o técnico Luiz Meldia para essa partida provavelmente terá 2 desfalques que já não atuaram no final de semana contra o Cruzeiro. O Rodrigo Nestor e também o Lisieiro. O Nestor está com uma torção no tornozelo direito e Lisieiro com dores na coxa esquerda. Agora, o tricolor terá uma novidade no time titular, algo que o torcedor já vem pedindo há algum tempo, que é o garoto William Gomes, que fez o gol da vitória contra o Cruzeiro no time titular. O Luiz Meldia treinou com o William Gomes no lugar do Luciano, passando o Lucas para o meio. Então, o provável ataque do São Paulo terá o Lucas no meio campo, o William Gomes na esquerda, o Wellington Rato pela direita e o Caleri na frente, centralizado como centroavante. Não, é uma pressão boa. É que o termo que o PVC gostou ontem é a pressão boa. Ontem eu tive no CT do São Paulo, o Zubeldia, inclusive, quando deixou o treinamento, foi a pé para casa. Ele é maluquinho, vai a pé com os auxiliares, atravessa uma rua e tal, anda no meio da rua com uniforme. Sabe o uniforme que ele usa na beira do campo? É o mesmo que ele anda na rua. Mochilinha nas costas, dando tchau para todo mundo. O Zubeldia é uma figura diferente, né? E o trabalho começou ontem no CT, né? Começou ontem já a elaboração, aquela coisa as análises de como o time pode responder contra o Botafogo, aquela conversa. O Zubeldia é muito de puxar o jogador no canto e conversar, e há uma expectativa, né, de que possa ter um teste nesse trabalho para definir a escalação do Luciano indo para o banco de reservas, Lucas Moura jogando no meio e o William Gomes aberto. É uma possibilidade que o Zubeldia está analisando, mas obviamente essa decisão só vai ser tomada na quarta-feira, véspera do jogo, dia do jogo. Então, assim, é uma das possibilidades. Ele não deve ter o Lisieiro e não deve ter o Rodrigo Nestor, que são jogadores que se sentiram ali, estão com incômodos, e o meio-campo vai ser Bobadilla e Luiz Gustavo. Então, essa é a grande dúvida. Será que ele começa o jogo com o William Gomes para tentar ser mais agressivo, puxar o contra-ataque em cima do Botafogo, ou ele mantém o time das Copas, que é um time cascudo, com o Luciano, que já foi muitas vezes decisivo para o São Paulo, que não tem sido, é bem verdade. E aí você coloca o Lucas pelo lado e não tem apresentado um bom futebol pelo lado do campo. Pelo meio,